E aí, pessoal, tudo bem? Bom, um paciente sugeriu uma proposta, uma ideia de fazer um post sobre iogurte. E aí eu achei bem legal, até porque vocês têm uma certa dificuldade de qual escolher, qual que seria melhor. Eu acabei pegando aqui três, né? Eu fiz uma escolha de três tipos de iogurte, né? Então eu até coloquei no Stories esses dois aqui. E esse aqui seria o terceiro, né? Que é o Yorgos, que tem 12 gramas de proteína. Então o que acontece? Entre eles, o valor muda, aqui é um pouco mais significativo do que esses dois. Entre esses dois, basicamente, é quase o mesmo valor. Muda muito pouco. E o que acontece entre esses três iogurtes que vocês podem estar escolhendo? O legal desse aqui do Yorgos, ele é um pouquinho mais caro porque ele é mais proteico, ele é um pouquinho mais rico em proteína. E se a gente comparar com o natural, que é esse aqui, ele tem basicamente quase a mesma proporção, né, de carboidrato, só que com mais proteína. Né? Aqui tem 12 gramas de proteína, aqui tem 7,8. Então é uma diferença de 5 gramas, que basicamente, assim, colocar em porcentagem vai ser bem significativo. Enquanto esse aqui tem só 13 gramas de carboidrato, né, entre a proporção carboidrato e proteína, aqui tem 13 gramas, então uma diferença de 1 grama para a quantidade de proteína. Aqui, em 7,8 de proteína, aqui vai ter 10 gramas de carboidrato, então é um pouquinho maior, uma quantidade um pouquinho maior, mas assim, isso é pouco significativo, isso não vai mudar, tá? E aí também o que acontece, aqui tem 145 calorias, aqui tem 122 calorias, isso aqui para uma dieta de uma pessoa que precisa consumir caloria, fonte de proteína, até não tem da onde tirar muita proteína, eu acho muito importante. Esses dois iogurtes são bem legais, são bem usuais, eu acho muito válido utilizá-los, tá? Vale muito a pena. Aqui é um pouquinho mais caro, aqui é um pouquinho mais barato. Sinceramente falando, eu utilizaria esse aqui natural, não porque tem menos ingredientes e tudo mais, mas mais pelo custo-benefício mesmo, tá? Isso vai de cada um. Esse aqui é bem gostoso, com sabor coco, mas isso vai da escolha de cada um, aquele que preferir utilizar. Já pensando no Pense Zero aqui da Batavo, o que é legal nele? Ele é bem reduzido em caloria, então ele tem pouca gordura, tem quase 5 gramas de proteína e tem, se eu não estou errado, ele tem quase 7 gramas de carboidrato. O que se pode fazer com isso aqui? Que eu acho muito legal. Por exemplo, você vai fazer uma vitamina, colocar uma fruta, se quiser pegar, por exemplo, um whey, acrescentar proteína nele, ele é muito baixo em caloria, então vale muito a pena ele quando se faz uma dieta no sentido de redução de caloria, porque você pode colocar mais coisas naquela refeição e ainda assim você vai ter uma redução bem baixa, basicamente é 3 vezes menos calorias do que os outros dois, né? Do que o natural, né? Ou do que o Yorgos. Só que, que nem eu falei, isso vai depender de pessoa para pessoa, tá? Isso vai depender de quem vai utilizar, do que o nutricionista vai usar de estratégia. Não é tão simples assim. Isso aqui é um vídeo só para esclarecer, para falar a diferença entre eles. Basicamente, a diferença entre eles é um pouco na quantidade de proteína e carboidrato, né? Lógico que o Pense Zero ele é zero gordura, enquanto os outros têm gordura, né? O Yorgos já tem 5 gramas de gordura e o natural tem 5,6. Mas assim, pensando numa dieta como um todo, se você tiver bem estruturado, essas quantidades não são tão significativas assim. Eu acho muito válido utilizar o iogurte como uma refeição, né? O Pense Zero eu achei ele muito interessante no sentido de poder acrescentar outras coisas e a refeição ficar com baixa caloria, né? A gente gerar um volume na refeição e ela ficar com baixa caloria. Mas assim, escutem o nutricionista de vocês, aquele que ele indicar, aquele que ele pensar seria o mais interessante, tá? Especificamente, eu tô falando do Pense Zero que eu achei legal, por ser reduzido em caloria, tá? Mas não necessariamente que eu sempre passo o Pense Zero, tudo vai depender de paciente. Normalmente eu não recomendo assim exatamente o iogurte, eu falo, ó, você vai comprar essa marca, mas eu acho muito interessante, às vezes, dependendo da estratégia, você precisar fazer uma redução calórica, é muito válido, às vezes, você indicar algum iogurte muito parecido com isso, com uma redução calórica que você pode acrescentar outros alimentos, tá? Bom, eu espero ter esclarecido sobre isso. Se vocês tiverem dúvida,
por favor, deixa aí nos comentários, manda um direct, o que vocês preferirem, pode ficar à vontade, sugerem post também, se quiserem, que eu sempre vou estar tentando esclarecer para vocês, beleza? Valeu, pessoal!